Separei algumas perguntas que vocês me enviaram para estar respondendo e tirando as dúvidas sobre micropigmentação. E vamos começar então. A primeira aqui, é normal a micropigmentação sumir nos primeiros dias? Então, depende. É algo que pode acontecer, tá? Porque o nosso organismo, ele enxerga aquele pigmento como um corpo estranho, tá? E o que acontece? Ele encapsula, né, aquele pigmento e tenta fagocitar, né? Tenta expulsar. Então, nesse período que está ocorrendo a fagocitose, aquele pigmento ele fica mais claro, a gente enxerga ele mais apagadinho, tá? E quando tá chegando ele próximo a completar um mês, ele começa a ressurgir, tá? Mas como as partículas do pigmento são ali um pouco maiores, o nosso organismo ele não consegue absorver totalmente. Pode acontecer sim dele conseguir absorver um pouco desse pigmento. E aí que acontece, né, aquelas falhinhas, né, um fiozinho fica um pouquinho mais claro, né? E por isso que é importante nós fazermos, né, o retoque. Ok? Porque aí no retoque a gente vai estar repondo aquele pigmento, né? Fazendo aquele fiozinho novamente, onde o organismo da cliente absorveu, pra tá ficando um trabalho, né, perfeito. Então, sim, pode acontecer do pigmento ele sumir ali nos primeiros dias, tá? Hoje, da forma que eu trabalho, é bem poucos casos que ainda acontece isso, tá bom? Você fazendo a implantação da forma correta, sem machucar muito aquela pele, não passar por esse processo inflamatório, né, acima do normal, ele não tende a criar casquinha, não tende a sumir, depois voltar, é mais tranquilo. Mas tem clientes que mesmo fazendo todo o pós certinho, ainda acontece. Então eu já oriento, já deixo lá, né, ciente que isso pode acontecer, porque é algo que realmente assusta muito, tá? Elas mandam mensagem e aí eu já tenho até uma figurinha que explica como que é o processo para elas ficarem mais tranquilas, tá? Que é normal, pode acontecer sim. Vamos aqui para a próxima. Por que a micropigmentação não fixa? Então, sim, pode acontecer. Existem dois fatores, basicamente, que pode estar levando a micropigmentação não fixar, tá? Primeiro é que o pigmento não foi implantado na camada correta, tá? Se ele for implantado numa camada mais superficial, onde há a renovação celular, na próxima renovação ele some. Então, a camada correta de se aplicar é na primeira camada da derme, tá? Se ele for implantado na epiderme, ele não fixa. E outra questão de não fixar, se a cliente não faz o pós, tá? Se na hora de fazer o procedimento causa muito atrito, machuca muito aquela pele, aumenta o processo inflamatório, o organismo tende a expulsar mais, tá? Se aumenta o processo inflamatório, dá mais casquinha, dá mais expulsão de pigmento e esse pigmento, esse processo pode levar à expulsão acima do normal e, consequentemente, não fixar o procedimento. Homens podem fazer micropigmentação? Sim, podem, tá? Mas normalmente 99% das minhas clientes são mulheres, tá? Quando que os homens procuram fazer micropigmentação? Normalmente, quando é casos de alopécia, que eles não têm fio nenhum, né, na sobrancelha, ou em casos de cicatrizes, tá? Então, uma pessoa que sofreu um acidente, tem uma cicatriz muito grande, então às vezes ele busca estar fazendo micropigmentação. Mas nada impede dele estar fazendo mais por estética também, para estar preenchendo quando é uma sobrancelha mais rala. Mas, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é com o design. O design masculino, ele é diferente do feminino. Não pode ser nada muito desenhado, né, muito perfeitinho. Ele é uns fiozinhos mais despojados, né? Esse, na verdade, é o maior medo deles na hora de fazer a micropigmentação, de ficar um resultado muito feminino, tá? A gente, como profissional, a gente pode estar fazendo, né, com o lápis dermatográfico, uma simulação realista para estar mostrando para ele que o resultado não vai ficar muito feminino, vai ficar um resultado bacana, vai camuflar ali, né, e nem vai parecer que é micropigmentação. Então, dá sim para fazer micropigmentação em homens. Fatores que colaboram na fixação do pigmento. Os fatores que vão colaborar é o uso do pigmento de qualidade, lâmina de qualidade também, porque se você usa uma lâmina que ela não
tem um bom corte, né, lâminas da China, essas lâminas que a gente compra, né, que não tem marca, então ela acaba lesionando demais a pele e causa o que eu falei, né, na última pergunta. Machuca demais, não fixa. Então, eu usando um pigmento de qualidade, uma lâmina, né, de precisão, tem que sempre orientar nossos clientes que se você faz um trabalho muito bom e ela não cuida em casa, pode sim atrapalhar no resultado final cicatrizado, tá? Então eu sempre falo, ó, 50% do resultado final depende da técnica da profissional e 50% depende dos cuidados da cliente, tá? Ela não pode molhar nos primeiros dias, né? Porque aquele fiozinho, né? A gente faz um micro arranhão e põe o pigmento lá dentro. Se ela molha com água corrente, corre o risco daquele pigmento sair, tá? Então ela não pode molhar nos 2 primeiros dias, ela tem que fazer a hidratação com a pomada que é indicada para ela, né, passar certinho de manhã, de tarde, de noite, pela quantidade de dias que a gente indica, tá? Não tomar sol, não ir no mar, piscina, entre 15 a 30 dias é bom evitar, tá? Isso tudo colabora com a fixação do pigmento. Cliente com pele oleosa pode fazer fio a fio? Então, isso é uma dúvida muito recorrente, tá? Pode sim. Pessoas que têm a pele oleosa pode fazer sim, só que tem que tomar alguns cuidados, tá bom? O fio a fio na pele oleosa, ele tende a expandir um pouquinho. Se você for fazer numa pessoa que tem esse tipo de pele, os fiozinhos eles têm que ter um espaçamento maior, tá? Porque na hora que ele fizer essa expansão, para ela manter aquele fio a fio, eles não compactar, tá? E outra, é sempre bom aquecer esse pigmento com pigmento laranjado, porque ele tende a cinzentar, né, por causa dessa característica. Tá bom? Então, sempre fazer os fiozinhos. Se for fazer o fio a fio, faz os fiozinhos mais espaçados e aquece o pigmento, tá? Mas esse tipo de pele, o mais indicado seria uma técnica, né, esfumada, um shadow, tá? Mas se ela insiste realmente, olha, eu quero uma fio a fio, tomando esses cuidados, pode fazer, tranquilo. A micropigmentação afina depois que cicatriza, Kátia? Então, depende, tá? O que acontece que pode levar essa sobrancelha a cicatrizar e afinar um pouquinho? Se a profissional faz aquele fio do começo ao fim, na mesma camada, né, da pele, tudo certinho, mesma profundidade, ela não tem de sumir as pontinhas, tá? Então aí ela não dá essa impressão que afinou, tá? Mas tem casos, por exemplo, ocorre muito quando é utilizada a lâmina U a 90 graus, tá? Porque aí, né, na hora que vai finalizar, ele pega e fica mais superficial na pontinha e aí que pode acontecer de sumir, tá? No retoque, a gente retoca aquela pontinha e resolvido o problema, tá bom? Mas se realmente a pontinha ela ficar mais superficial, ela pode sumir, né? E dar essa impressão de um pouco mais fina, tá? Mas não é o ideal, né, de acontecer. É normal a micropigmentação formar casquinha? Então, sim, pode acontecer. Antigamente, todas as sobrancelhas formavam casquinha, né? A forma que era feita as técnicas antigamente. Hoje, da forma que eu trabalho, 95% das minhas clientes não relatam casquinha. Quando é feita de forma correta a implantação, não machucando a pele, ela fazendo a hidratação com a pomada, se der casquinha mínima, tem cliente que nem percebe, tá? Mas pode acontecer e quando dá a casquinha tende a dar mais retoque, tá? O pigmento acaba sendo expulso um pouquinho mais do que o comum. Aí a gente no retoque repassa, tá? Pra tá repondo esse pigmento. Mas caso dê a casquinha, o indicado é não arrancar, que pode estar prejudicando a cicatrização. Micropigmentação é permanente, Kátia? Não, tá? Antigamente o procedimento era permanente. Ele era feito com esse intuito, né? Só que as técnicas elas vão evoluindo, né? Elas vão se aprimorando. E hoje nem é bom para cliente que o procedimento seja permanente. Como que as técnicas vão renovando, as pessoas vão querendo fazer as coisas que estão, né, no auge ali, que são mais modernas, mais naturais. Então, se a pessoa tem um procedimento lá permanente, né, tem como fazer. E para remover é um processo muito demorado, tá?
Hoje nós trabalhamos com uma camada mais superficial e aquele pigmento vai clareando, tá? Ele some? Não, ele vai clarear até ficar bem clarinho. Aí a gente consegue trabalhar, né, fios mais avançados, né, técnicas mais modernas, né? E caso precise, fazer uma sessão de laser já resolve. Já aqueles procedimentos antigos podem demorar 5, 6, 7, 8, 9, 10 sessões para remover, tá? E mesmo assim não remover tudo, tá bom? Então, assim, hoje nós não trabalhamos mais com técnicas permanentes, tá bom? Normalmente elas têm uma durabilidade ali de 8 meses a 1 ano e meio, tá? Não, a gente não pode dar uma data específica porque depende muito do organismo. Tem organismo que expulsa esse pigmento antes, tem organismos que expulsam isso depois, né? Demora um pouco mais para clarear, mas o pigmento, lembrem que ele tem que clarear dentro do tom, ele não pode mudar de cor, certinho? Micropigmentação faz cair os pelos da sobrancelha? Gente, não, muito pelo contrário, tá? A micropigmentação, ela estimula o crescimento do fio, isso mesmo, tá? Eu já tive casos de cliente com alopécia, né, que quando voltou para fazer o retoque, a gente percebeu que tinha crescido bastante fiozinhos. Não voltou a ser o que era antes, tá? Completamente preenchida, mas já tinha muitos fiozinhos ali crescendo, tá bom? Então, não, a micropigmentação não faz cair os pelos da sobrancelha, tá? Faz estimular. As pessoas com pelos muito claros, ruivos ou loiros, podem fazer micropigmentação nas sobrancelhas? Sim, podem sim, gente. Hoje em dia nós temos uma gama enorme de cores de pigmento, de várias marcas. Então nós temos desde o loiro mais claro até o castanho mais escuro. Então nós vamos sempre estar olhando a cor natural dos fios da cliente. Se ela tem sobrancelha loira, nós vamos usar um pigmento semelhante à cor dela, tá? Então não vou pegar um pigmento escuro e colocar numa sobrancelha loira. Tá? O intuito da micropigmentação é deixar o mais natural possível, deixar aquela sobrancelha mais preenchida, mais bonita, com desenho, realmente um design que valoriza, mas não necessariamente que seja visível que ele tenha uma micropigmentação, tá? Tem muitas clientes minhas que falam assim, Kátia, as pessoas olham pra minha sobrancelha e ficam me encarando. Aí elas perguntam, nossa, que bonito, você tem micro? Tipo assim, né? Quando olham de perto, elas percebem e ainda questionam, porque de tão natural que é o procedimento, e essa é a nossa intenção. O procedimento pode ser feito por pessoas de qualquer idade? Existe alguma restrição? Então, isso vai depender de estado para estado, cidade para cidade. Cada uma tem uma legislação diferente, tá? Tem estados que podem fazer somente a partir de 18 anos. Já tem outros que permite, tá? Fazendo, acho que a partir de 15, só que com autorização do maior responsável. Ele tem que estar presente lá no dia para assinar pelo menor, tá bom? Então, assim, sempre é bom consultar a legislação ali, né, da cidade ou do estado que você trabalha, tá? Então, sempre tenham esse cuidado. Sobre restrições, existem sim algumas restrições, tá? Clientes gestantes, né, eu opto por não fazer, tá? Não existe nenhum estudo que comprove que realmente, né, o pigmento pode fazer mal para o bebê ou para a grávida, mas a gente leva em consideração o seguinte, tá? Grávidas têm muitos remédios que elas não podem tomar. A imunidade baixa, então a gente opta por evitar, tá? Em relação a lactantes, né? Eu gosto de esperar pelo menos 3 meses, a partir do momento que o bebê não está mais exclusivamente no leite materno. A partir desse momento a gente já pode estar fazendo. Tá? Existem restrições também clientes que têm câncer, tá? Normalmente a gente faz somente depois que finaliza o tratamento, né? E antes de 5 anos ainda tem que ter autorização médica, tá? Pessoas que têm diabetes, se tiver controlado, pode fazer normal. Tá? Agora, se aquela diabetes é do tipo 1, né, que ela não tem uma boa cicatrização, não pode fazer de jeito nenhum, tá? Porque aquele fiozinho vai ficar aberto ali, ó, por muitos dias, tá? Esse tipo de pessoa não cicatriza com facilidade. Uma vez feita a micropigmentação, a pessoa consegue desfazer o procedimento? Então, gente,
tem como sim desfazer, né? No caso, remover. Pode ser removido com laser, remoção química. Temos também o eletrocautério, que não é específico para isso, mas pode sim estar removendo. Tem que tomar muito cuidado, tá? O eletrocautério, ele queima a pele. Se não souber usar ele de forma correta, ele pode causar cicatriz, tá? Ele pode fazer buracos na nossa pele, então ele só pode encostar de leve e sair. Se você deixar ir um pouquinho na pele, ele causa machucado, tá? Então, assim, existem várias fórmulas. A mais segura é a remoção a laser, mas tem casos que é melhor estar fazendo a remoção com a remoção química, tá? Principalmente quando existe a presença de dióxido de titânio, né? Que é o pigmento cor da pele ou branco. Normalmente, ele quando bate o laser, ele tende a ficar mais escuro. Então, nesses casos, é bom, né? Quando é feita aquela camuflagem, é bom estar fazendo a remoção química. Algumas pessoas podem ter alergia ao procedimento, então, alergia é muito raro. Normalmente eu questiono, né, se as minhas clientes têm histórico de alergia. Se tiver, nós optamos por fazer um teste, né, que consiste em fazer um fiozinho atrás da orelha, né, com o pigmento, e a gente observa ver se tem alguma reação, tá? Mas eu já fiz procedimento em várias pessoas que têm alergia à rena, por exemplo, que não tiveram, né, alergia ao pigmento, tá bom? Então, pessoas que não podem fazer rena e querem ter uma sobrancelha mais bonita, podem sim fazer a micropigmentação, desde que faça o teste, tá? Eu faço em todas as minhas pacientes? Não faço em todas, faço em apenas as que têm histórico. E até hoje eu não tive problema com nenhuma. Nunca tive problema de ter alergia ao pigmento, né, de micropigmentação. As pessoas que fizeram devem evitar exposição solar? Sim, tem que evitar, gente. A pele, ela tá ali passando por um processo de regeneração. E se você expõe ao sol, o sol, ele realmente ele vai machucar, ele vai queimar aquela pele. Uma pele que já tá frágil, tá? Então, a gente vai atrapalhar essa cicatrização. Então, sim, tem que evitar, tá bom? Eu peço pelo menos 15 dias sem exposição direta, tá? Mas é bom ali entre 15 a 30 dias sem se expor. Se precisar sair um longo período, né, no sol, usar uma proteção física. O protetor solar ele não pode estar sendo usado em cima da sobrancelha enquanto ela está em processo de cicatrização. O procedimento é muito dolorido? Não, gente. O procedimento ele é praticamente indolor, principalmente quando é utilizado anestésico tópico, tá? Hoje nós temos uma discussão entre os profissionais de usar ou não usar o anestésico. O que acontece quando é utilizado, tá? Em questões técnicas. O profissional ele sente mais dificuldade de estar fazendo fio porque a pele dá uma enrijecida. E o anestésico também ele evita o sangramento. Então, tem muitos profissionais que preferem não usar anestésico, até para ter essa facilidade na hora de fazer o fiozinho e também para ter a certeza que está na camada certa, tá? Mas, de qualquer forma, se não usar o anestésico, é uma dor suportável, bem tranquilo. É um arranhãozinho em cima ali, né, na primeira camada da derme. Então, não dói, tá? Eu uso anestésico porque eu tenho clientes sensíveis e, pra mim, eu acho que não atrapalha, tá? Mas é algo opcional. Mas, de qualquer forma, como eu falei, não é dolorido, tá? Pode ter um leve incômodo. Existe muita procura pelo procedimento por pessoas que sofrem de alopecia. Elas podem fazer sem restrições? Sim, a gente pode fazer sem restrições. O que ocasiona a alopecia, Kátia? A alopecia ela pode ser por estresse, tem N motivos. A pessoa nunca teve e a um momento da vida começa a ter, né? Pode ter na cabeça, na sobrancelha, nos cílios, em todos os pelos do corpo. Então é algo assim que não tem uma explicação, né, específica. Tenho clientes que tiveram um problema de estresse muito forte e tiveram alopecia e hoje não cresce mais pelo, já tem muitos anos. Então, podem sim fazer, é realmente uma ferramenta que vai devolver a autoestima daquela paciente, daquele paciente, tá? Então, pode sim fazer sem restrições. É necessário retocar com quanto tempo? O primeiro retoque é entre 30 a 40 dias, tá? Antes de 30 dias não pode estar retocando. Por quê?
porque ainda não finalizou, né, o processo de cicatrização. E se eu fizer algum fiozinho ali antes disso, eu posso estar ocasionando uma cicatriz. Então, sempre a partir de 30 dias, mas eu costumo fazer entre 30 e 40. Nós vamos ver ali onde o fiozinho, né, fica um pouco mais claro, ou o organismo da cliente conseguiu expulsar e vai estar repassando. Depois disso, é feito manutenções anuais, tá? Aí a manutenção anual, a gente vai estar repassando exatamente em cima daquele mesmo fiozinho, tá? Para ele ficar mais nítido. Quem faz micropigmentação pode pintar as sobrancelhas, Kátia? Pode, né? Pintar as sobrancelhas, a gente vai pintar os fios. E como a micropigmentação é na pele, pode sem problema algum, principalmente pessoas que têm cabelos brancos, elas procuram muito pintando aqueles fiozinhos. E nós hoje temos tintas específicas para sobrancelha, tá? Então essa cliente ela pode estar buscando, né, fazer o design com já a aplicação da tintura, tá bom? Só não pode fazer enquanto está cicatrizando. Depois que cicatriza pode fazer normal. A micropigmentação fica muito escura nos primeiros dias. Então, antigamente ficava bem escura nos primeiros dias, né? Hoje não, porque o profissional ele passava ali muitas vezes o dermógrafo, né? Causava muito processo inflamatório, expulsava muito pigmento. Então, na hora que cicatrizava mais claro, né? Hoje em dia a gente tenta evitar ao máximo agredindo aquela pele, porque aí o processo inflamatório é menor e a fixação, consequentemente, é bem melhor. Então, o que a gente implanta de pigmento, ele fica na pele. Então, por isso, ele não fica mais escuro para depois clarear. Ele já fica clareia muito pouco, tá bom? Então, antigamente ficava muito escuro. Hoje em dia, já não mais. Quando posso voltar a fazer exercícios físicos depois de fazer a micropigmentação? Então, depende muito, gente. Eu sempre peço pelo menos ali um dia, 2, sem fazer exercício. Principalmente a pessoa que soa bastante, tá? Porque a gente pede para evitar de molhar e não pode molhar com nada, tá? Água, suor. E se a pessoa soa bastante, ela consequentemente vai ter que lavar o rosto com água corrente, tá? Então é bom evitar. Eu posso fazer a micropigmentação e ir para um evento no mesmo dia? Um evento que eu vou ter que me maquiar? Sim, pode fazer, tá bom? Só que eu evite passar a maquiagem em cima das sobrancelhas. Não vai ficar muito vermelho, inchado, escuro. É bem tranquilo. É raro os casos que fica vermelho assim por um bom tempo. Normalmente pode ficar vermelho ali na hora, mas depois já não fica mais. O cuidado depois é fazer remoção dessa maquiagem, né, com lencinho umedecido, um demaquilante só mesmo na região do rosto, evitando passar em cima das sobrancelhas, que não tem problema algum. Qual é a diferença entre macroblade e nanoblade? Então, gente, são nomenclaturas, tá? Teoricamente seria microblade, né, ou macroblade, quando é feito com microlâminas, tá? Nanoblade, quando é feito com nano, né, lâminas nano. Eu, particularmente, uso lâminas nano já tem 2 anos, tá? E chamo o meu procedimento de macroblade fio a fio, tá? Então, assim, não é exatamente uma separação. É um nome que agora foi adotado. Tem muitos profissionais que falam que a nanoblade, além de se usar a lâmina, né, nano, também é feita numa camada mais superficial e começa a clarear ali com 6 meses, tá? Então, assim, depende de profissional para profissional. Tem profissional, né, que adota outros nomes, não só esses dois, mas outros nomes. Como é esse anestésico que você usa, Kátia? Então, o anestésico, ele é um anestésico tópico, tá? Ele é uma pomadinha ali em gel que a gente aplica no local e ela, né, realmente anestesia por alguns minutos, não é injetável, tá? Micropigmentador não pode fazer anestesia injetável, só profissionais formados em biomedicina e entre outras faculdades que permitem fazer injetáveis. Então, essa pomadinha é a base de epinefrina e lidocaína, tá? Ela é manipulada, mas existem também as marcas, né, que vendem no mercado. Fumante pode fazer micropigmentação? Pode sim fazer. Fumante pode fazer micropigmentação? Kátia, sim, pode fazer, né? A pessoa que é fumante atrapalha mais na micropigmentação labial, tá? Porque os lábios eles ficam mais escurecidos. A pessoa que tem hábito de fumar.
mas pode interferir também na cor das sobrancelhas. Então, sempre que a pessoa for fumante, aquece lá com o pigmento laranjado. Kátia, posso trabalhar com duas técnicas na mesma sobrancelha? Sim, é possível sim trabalhar com duas técnicas, tá? Podemos trabalhar com fio a fio e sombra, né? Principalmente em pessoas que têm alopecia, é usado as duas técnicas para dar volume, né? Para dar aquele efeito mais realista, né? Só com o fio a fio a gente não consegue dar aquele volume de fios aqui no encontro, por exemplo. Então a gente faz aquele volume, né? Com o esfumado, pode ser tanto com dermógrafo, tanto com o tebori, né? Com o tebori é utilizado as lâminas double line, circular e também tem a tridimensional, que pode ser usada também para esse tipo de procedimento. Hoje em dia a gente consegue fazer tudo basicamente com o tebori também. Tem profissionais que usam o tebori para fazer lábios, delineado, a sobrancelha inteira esfumada. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer sim. Como escolher a cor do pigmento para estar realizando o procedimento de fio a fio? Tenho que escolher mais escura? Não, gente, nós vamos escolher exatamente a cor do fiozinho, né? Na verdade, o mais semelhante possível, porque é exatamente meio difícil, tá? Mas mais semelhante possível. Eu posso estar misturando duas cores, né? Mas hoje em dia nós temos já pigmentos com cores prontas. No começo vinha ali um pigmento vermelho, um preto, um amarelo e a gente ia misturando. Hoje em dia facilita bastante. As marcas já oferecem opções de cores prontas. Então a gente não corre o risco de errar ali na mistura. Mas podemos fazer novas cores misturando essas cores entre si. Kátia, qual é a diferença entre pigmento orgânico e pigmento inorgânico? Então, o pigmento inorgânico, normalmente, eles são cores mais frias, tá? Ele é feito ali de materiais que não têm vida, tá bom? Já os pigmentos orgânicos são pigmentos que são feitos com materiais que têm vida ou já tiveram, tá? Então, assim, o orgânico, normalmente a gente consegue mais variedades de cores. Os pigmentos de lábios, por exemplo, são só orgânicos, que a gente não consegue esse tipo de tonalidade com pigmentos inorgânicos. Mas, Kátia, qual que você prefere? Hoje eu gosto mais de trabalhar com o orgânico, tá? Mas é realmente uma preferência. Tem profissionais que optam por trabalhar com inorgânico, tem marcas, né, que permitem você misturar o orgânico e o inorgânico, tá? Mas na hora de fazer esse cuidado tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Eu não posso, por exemplo, misturar um orgânico de uma marca com o inorgânico de outra, porque a gente não sabe qual é a composição daquele pigmento, né, para estar fazendo esse tipo de mistura. A RB Colors, por exemplo, ela permite fazer essa mistura entre os pigmentos, né, das linhas da mesma marca. Mas a gente deve evitar fazer de marcas diferentes. Kátia, o procedimento de fio a fio expande com o tempo? Então, gente, tende a expandir sim, mas se for feito de forma correta, a expansão é bem pequena, tá? Nada que vai fazer com a sobrancelha que era fio a fio virar uma esfumada, mas ela tende a expandir sim um pouquinho. Minha tia tem marca-passo. Ela pode estar fazendo micropigmentação? Então, pessoas que têm um marca-passo podem fazer micropigmentação apenas com o indutor manual. Elas não podem fazer com o dermógrafo, tá? Que é o aparelho com indução elétrica, por causa do marca-passo. Tá? Recomendações médicas. Kátia, eu pinto meu cabelo de ruivo e também as minhas sobrancelhas. Eu posso fazer micropigmentação de um tom de ruivo? Então, gente, quando a cliente ela não é ruivo natural, eu sempre evito de fazer a sobrancelha ruiva, porque se ela optar por voltar a ser morena ou loira, né, a sobrancelha avermelhada ali, laranjada, ela não vai gostar, tá? Então, se ela é ruiva natural, eu faço, né, da cor dos fios dela. Se é um castanho mais avermelhado, né, mais alaranjado, que normalmente costuma ser, eu faço esse castanho mais alaranjado. Se é realmente aquele laranja, a gente opta por fazer também um castanho bem aquecido, que fique bem semelhante com os fiozinhos dela. Agora, se a cliente é ruiva, né, que ela pinta o cabelo, a gente pode fazer um castanho aquecido, mas não um vermelho e nem um laranjado, tá? Tem que tomar esse tipo de cuidado. Kátia, eu tenho micropigmentação, eu posso estar fazendo rena?
Então, gente, pode sim, nada impede. Desde que esteja cicatrizado, pode fazer rena sim. Eu tenho muita procura de clientes que tem aquela micropigmentação antiga, que tá azul, que tá desbotada, que tá vermelha, verde, e faz a rena como uma medida de correção temporária, tá? Enquanto a rena tá ali na pele, ela camufla aquele pigmento indesejado, tá? Mas é uma coisa que dura ali no máximo 15 dias. Então ela não tá querendo fazer a micropigmentação ainda, ou tá adiando um pouco, né? Ela pode estar fazendo sim a rena, para estar resolvendo essas questões, tá camuflando, deixando mais marcada se ela tá muito clarinha, tá? Então pode fazer sim. Para fazer a micropigmentação, tenho que arrancar todos os fios da cliente? Não, gente, não pode arrancar, inclusive, tá bom? Toda vez que a gente vai fazer, né, o projeto ele já vai ser feito para estar mantendo o máximo de fios possíveis, tá? Mesmo que aquela sobrancelha seja muito caída, né? A gente não pode estar arrancando a cauda, por exemplo, e fazer uma nova cauda, tá? Porque depois, na hora que crescer, a cliente vai estar com 2 caudas, então, né, não vai ficar bom, não vai ficar legal. Não pode de jeito nenhum estar arrancando todos os fios, porque quando você arranca, você não sabe onde que tá, você não vai conseguir fazer exatamente no mesmo lugar, não tem necessidade, tá, de arrancar. Mas tem que sempre, gente, aproveitar o máximo de fios que a cliente tem. Nós, como profissionais, devemos melhorar. Posso fazer micropigmentação quando a pele está descamando? Com efeito de peeling, por exemplo? Não. Gente, se a pele está passando ali por um processo de descamação, né? Se foi aplicado peeling químico, ácido, tem que esperar ela, né, cicatrizar, tudo, se regenerar. Também quando é feito queimadura de sol, tá? A pessoa fica muito exposta do sol, tem que esperar. Posso usar pigmento de tatuagem para fazer micropigmentação? Então, gente, eu não recomendo. São pigmentos diferentes, né? O de tatuagem ele é feito para durar, né? Para ser permanente. E o de micro não. A partícula dele é menor, então o organismo consegue ir absorvendo ele com o tempo. Se a cliente tiver um procedimento antigo, eu posso fazer uma fio a fio, um novo procedimento de fio a fio? Então, gente, depende, tá? Se aquela micropigmentação estiver bem clarinha, tá? E numa cor bacana, dá sim pra estar fazendo. Só que lembrem, o fio ele tem que ser sempre um tom acima, né, do fundo, porque senão ele não destaca, tá? Mas dá pra fazer. Tem que observar principalmente se uma sobrancelha tá igual à outra, tá? Porque se tiver diferente, não tem como. Aí tem que remover para fazer um novo procedimento, tá? Tem casos que quando tá um pouco mais escuro, o que eu oriento? Fazer uma técnica de shadow, tá? Que aí a gente consegue deixar a cor mais viva, né? Corrigir talvez uma cor pra tá renovando aquelas sobrancelhas. Ou eu indico a remoção de laser, tá? Para fazer fio a fio, ou tem que ser uma pele sem pigmento, ou uma pele com pouco pigmento, esteja aquela micro bem clarinha. Kátia, micropigmentação é um tipo de tatuagem? Gente, não, tá? Micropigmentação é micropigmentação, tatuagem é tatuagem. Por mais que ambas as técnicas consistem, né, a implantar pigmento na pele, tá? Mas a durabilidade de uma é totalmente diferente da outra. Como eu disse, a tatuagem é permanente, a micro, ela tem uma durabilidade, ela vai clareando com o tempo, tá? Então, não é a mesma coisa. Além das camadas também serem diferentes, a camada de implantação. Quando faz micropigmentação, pode beber? Então, gente, é bom evitar, tá? Não pode beber antes. Se você bebe antes, né, pode cortar o efeito do anestésico, tá? Então, antes não pode. Depois é bom evitar, pelo menos ali no dia, tá? Mas é importante beber bastante água, manter bem hidratado, isso vai ajudar muito no processo de cicatrização. Qual equipamento é feito a micropigmentação? É o mesmo da tatuagem? Então, gente, a maioria dos profissionais usam um dermógrafo para estar fazendo a micropigmentação, tá? No caso, quando é feito com indução elétrica. Tem profissionais hoje que trabalham com máquinas rotativas, tá? Mas com lâminas específicas para micropigmentação. Eu não sei se vocês já viram, né? A máquina rotativa tem cartuchos de muitas lâminas, tá?
E normalmente para fazer fio a fio, né, no dermógrafo, sombreado, lábios, a maioria dos profissionais usa uma agulha, tá? Em alguns casos específicos é usado mais agulhas, mas a maioria é uma agulha só. Então, tem máquinas rotativas que podem ser usadas para micropigmentação e tatuagem, tá? São modelos específicos e com agulhas específicas. Kátia, como que funciona o processo de remoção a laser? Eu já fiz 4 sessões e não clareou. Então, gente, como que funciona? O laser, quando a gente faz, né, a sessão de laser, a luz do laser ele quebra a partícula do pigmento de tal forma que o nosso organismo consegue absorver, tá, para estar expulsando esse pigmento. Então, não é o laser que remove, o laser ele quebra a partícula para o nosso organismo conseguir expulsar. Então, vai depender muito também do organismo. Tem organismos que conseguem expulsar, né, com mais facilidade, outros que demandam muitas sessões, tá? Mas ela tende a clarear bastante, né? Tem casos que fazendo várias sessões ainda não elimina tudo, a gente opta por fazer outros tipos de remoção. Remoção química, com eletrocautério, então a gente usa 2 ou mais procedimentos de remoção para estar resolvendo esse problema, tá? Mas a maioria dos casos, com 2, 3 sessões, a gente já consegue um resultado legal, já dá para fazer um novo procedimento. Kátia, eu posso fazer ressonância magnética depois que eu fiz a micropigmentação? Então, a gente pode, tá? O que acontece é que tem clínicas que pedem para não ter feito ali, né, nos últimos meses, tá? Isso depende muito da clínica, né, que pede para não fazer antes de fazer a ressonância, tá? Mas depois não tem problema. Micropigmentação e queloide. Gente, a queloide é o seguinte, normalmente a queloide ela desenvolve em peles quando é feito um corte muito profundo, tá? É uma desorganização celular que acaba fazendo uma cicatriz, né, para fora. Isso acontece quando o nosso organismo ele não consegue cicatrizar de forma correta, tá? Quando é um arranhão, é raro ter queloide. Quando a minha paciente ela tem um histórico, eu opto por fazer também um teste. A gente faz aqui atrás da orelha, vê se cicatriza certinho. Se cicatrizar, tá liberada para estar fazendo. Também posso perguntar se qualquer arranhão que ela tem, de rosa, por exemplo, dá queloide. Se não der, é bem tranquilo, tá bom? Pode fazer sim. Quem faz micropigmentação pode doar sangue? Então, vai depender também do hemocentro, tá? Do local. Tem locais que não aceitam doação de pessoas que têm tatuagem, né? Que fez tatuagem no último ano. E também acaba entrando a micropigmentação. Então, vai depender muito, né, do lugar onde você está doando sangue, tá bom? Mas nada impede. Se for uma regra deles interna, aí sim. Posso fazer micropigmentação na barba quando o cliente tem falha? Então, gente, eu não aconselho, tá? Porque se o cliente resolve tirar a barba, ele vai ficar com aqueles fiozinhos da micropigmentação. Então, assim, não é legal. Hoje em dia tem outras técnicas, né, de implantação de fios, realmente, se aquela pessoa ela gosta de ter barba e a barba tem uma falha. Então, assim, micropigmentação pode ser feito? Pode, mas não é aconselhado. Consigo corrigir uma sobrancelha que uma é mais alta que a outra? Então, gente, vai depender muito, né? Normalmente eu peço para que a gente vir até meu estabelecimento, eu faço uma avaliação. Se for uma pequena assimetria, né, e eu conseguir trabalhar para estar resolvendo aquilo ali, eu faço, tá? Se for uma assimetria que não dá para mexer, eu não faço novamente errada. Eu encaminho ela para remoção a laser. Posso fazer micropigmentação em senhoras de idade? Sim, pode fazer. Eu tenho muitas clientes que já são, né, de idade, tá? A pele madura tem que tomar um cuidado maior, mas dá para fazer tranquilo, tá? Normalmente é uma pele mais sensível, é aquela pele que, se você não tomar cuidado, você acaba aprofundando muito. Tem que tomar cuidado principalmente com as rugas, a gente não pode estar fazendo, né, quando tem aquela ruga muito profunda, não tem que tomar esses cuidados, tá? Mas pode fazer tranquilo. Quem tem herpes pode fazer micropigmentação? Sim, pode fazer, tá? Normalmente a herpes, ela atrapalha um pouco mais ali na boca, tá? E não tá ativo, né, não tá ali florado, pode fazer.
Só a gente deve evitar se ela tiver com a lesão, tá bom? Mesmo na micropigmentação labial, se ocorrer, não estraga a micro, tá? Acaso realmente falhe ali um pouquinho, a gente faz o retoque, tá tranquilo. Mas o importante na questão da sobrancelha é evitar por causa da imunidade, tá? Depois que sarar ali, ela pode estar fazendo. Kátia, eu posso usar as lâminas que são compradas no Mercado Livre? Então, gente, tem lâminas no Mercado Livre que são, né, de marca, né, que tem ali o selo da Anvisa, que podem sim ser usadas. Então, o importante é a gente estar sempre usando lâminas que têm a aprovação da Anvisa, tá? Tem lâminas lá da China que eu não aconselho. Além de não ter, né, esse selo, também ela não tem um bom desempenho. Tem profissional que gosta. Eu acho que não tem aquele corte tão preciso que nem uma lâmina de qualidade. Quanto tempo para cicatrizar? Então, gente, normalmente é entre 30 e 40, 30 a 60 dias, tá? Para fazer o processo de cicatrização completo, tá? Mas a partir ali do 7º, 10º dia, você já vai ver que a pele ela já tá fechadinha, né? Ela já tá bem adiantado o processo de cicatrização, tá? Mas normalmente é de 30 a 60 dias. A micropigmentação pega em cima de cicatriz, então a pele da cicatriz ela é um pouco mais rígida, mas pega sim. Às vezes dá um pouquinho mais de retoque, a gente tem ali que passar novamente em todos os fiozinhos para tá deixando exatamente da mesma cor dos outros, tá? Mas pega sim. Inclusive é usado muito, né, para tá disfarçando cicatriz. Então, dá para fazer normal. Pode ser que dê mais retoque, tá? Mas pode fazer sim. Kátia, e se eu fizer a micropigmentação e não gostar, eu tenho que esperar cicatrizar para depois remover? Então, gente, eu posso estar removendo logo em seguida, tá? Tem profissionais, né, que quando chega um procedimento que recém foi feito, eles já removem, tá? Então, vai depender muito do profissional de laser. É possível corrigir sobrancelhas com tons esverdeados e azul? Então, depende muito. Se é aquela sobrancelha que o pigmento está muito profundo, se eu venho com o pigmento alaranjado, que é a cor que neutraliza o azul, por exemplo, e ele vai ficar ali na camada mais superficial, não vai ficar legal o resultado. Nesses casos, o ideal é remover, tá? Mas se é aquele pigmento que tá ali, você vê que tá mais superficial, que ele deu uma leve acinzentada, a gente consegue ali trabalhar com um pigmento bem aquecido para aquele pigmento tá voltando a ser castanho, tá? Então tem que analisar bem. Se é aquelas compactadas antigas, tem mais ali de 7, 10 anos, se você vem e trabalha só com laranjado para neutralizar, ele vai ficar ali por cima e não vai ficar um aspecto legal, tá? Então prefira indicar para remoção do que fazer um procedimento que não vai ficar bacana para sua cliente. Para iniciantes, inclusive, eu sempre recomendo não estar fazendo nem sobrancelhas com micropigmentação anterior, tá? Porque é mais difícil de trabalhar. A partir do momento que você já tem uma prática, né, uma experiência, você já consegue ver como que a pele reage, né, com a micropigmentação. A partir desse momento você já consegue, né, trabalhar com alguns tipos de correções. Então, tem que buscar, né, se especializar em correções, né, conhecer de pele realmente para depois estar fazendo esse tipo de procedimento. A micropigmentação incha muito nos primeiros dias, então não é normal inchar, tá, gente? Se inchar, a gente pode estar indicando o uso da bolsa de água gelada, tá? Água fria, fazer ali comprensas para estar melhorando esse inchaço, mas não é comum. Sempre falem também para não usar o gelo direto, tá? Porque além de poder molhar e tirar o pigmento, o gelo ele pode queimar. Isso mesmo, ele pode queimar em contato com a pele. Então sempre não tenha bolsa em casa, coloca o gelo dentro do saquinho plástico, envolve no pano para poder colocar em cima, mas normalmente não incha. Posso fazer mais de um procedimento de micropigmentação na cliente no mesmo dia? Sim, pode.
né, vai ter um desconforto dela ficar deitada muito tempo ali na maca, mas nada impede dela já fazer olho, lábios, sobrancelha, não tem nenhum problema. Qual pigmento você usa, Kátia? Então, atualmente eu uso o RB Colors, tá? O pigmento orgânico, mas tem muitos outros pigmentos no mercado. Então, cabe a cada profissional testar, ver qual ele melhor se adapta. Eu gosto bastante da RB Colors porque ele tem uma alta carga pigmentar. Então, os meus resultados cicatrizados, eles realmente ficam na cor fiel que foi feito, tá? Mas tem outros pigmentos que também são bons da mesma forma, tá? Então, cada profissional se adapta com a marca, né? Ali, então, vale a pena sim testar. É verdade que o pigmento inorgânico avermelha com o tempo? Olha, pode acontecer. Eu já peguei muitos casos de micropigmentação antiga feita por outro profissional voltar avermelhada, tá? E você vai ver, são pigmentos né, inorgânicos que foram utilizados, então pode acontecer, tá? Mas pode acontecer, tá? Então, assim, não que todos vão avermelhar, principalmente que as técnicas vão evoluindo, os pigmentos também, tá? Eu uso o orgânico, que eu me adaptei melhor com o orgânico, mas tem profissional que só usa o inorgânico e não tem problema nenhum. Depois que eu faço a micropigmentação, eu tenho que continuar fazendo design profissional? Sim, gente, é importante, tá? Principalmente se é aquela sobrancelha que os fios crescem muito comprido, né? Porque o corte ele é bem difícil de você estar fazendo em casa, além do profissional estar fazendo ela bem desenhadinha, né? Por mais que a gente tenha micropigmentação ali, é importante estar fazendo, tá bom? Qual micropigmentação fica mais natural? Então, gente, dá para trabalhar tanto a micropigmentação com o dermógrafo e fazer fios naturais, fazer uma shadow bem clarinha ali, aquele esfumado, tá? Tanto com o Tebori, tá? Fazer fios mais naturais, né, com o Tebori. Isso vai depender muito da trama de fios. O que faz uma sobrancelha ficar natural? Você seguir, né, a trama de fios da cliente. Se os fiozinhos dela são mais retos, você vai fazer uma trama mais retinha. Se é aqueles fios que fazem mais curvas, faz uma trama ali com mais curva, tá? Ela é toda, ela desce todos os fiozinhos, faz os fiozinhos descendo. Ela é aquela sobrancelha que só sobe, faz os fiozinhos subindo, tá? Isso que vai dar naturalidade naquela sobrancelha, tá? E a cor também, a cor ela tem que ser o mais semelhante possível à do fiozinho da cliente. Isso que vai dar naturalidade, tá? Não adianta eu fazer fios extra finos numa sobrancelha de fios grossos, por exemplo, que não vai ficar natural. E nem ao contrário, uma sobrancelha que tem fios muito fininhos e você fazer fios grossos ali, tá? Então, sempre eu vou observar a característica dos fios da minha cliente para estar definindo técnica, espessura de lâmina, pigmento, tá? Caimento de fio, certo? Então, eu tenho que fazer todo esse estudo, tá? De visagismo para estar fazendo realmente o procedimento. Quando a casquinha da micropigmentação cai, demora muito tempo? Então, normalmente, né, não dá casquinha, mas se der ali uma semana no máximo, ela já saiu. Ela tem que sair sozinha, tá? A gente não pode estar arrancando. Existe alguma restrição alimentar depois que faz a micropigmentação? Então, eu mesma não faço, né, não falo para deixar de comer nada. Tem profissionais que pedem para não comer comida remosa, né, chocolate, carne de porco, tá? Depende muito, eu não vi muita diferença, tá? Então é de profissional para profissional também. Eu sou bastante. A micropigmentação para mim, no caso, duraria menos. Olha, se a pessoa soa bastante, ela tende a clarear um pouco mais rápido, tá? Da mesma forma das peles oleosas. A pessoa tem a pele oleosa, aquela sobrancelha tende a precisar fazer a manutenção antes. Posso fazer em clientes que têm dermatite tópica? Então, se a dermatite tiver ali, né, aflorada, não faça, tá bom? Porque o pigmento também não vai pegar. Mas se ela tem um histórico, né, de ter dermatite, mas não tá ali no momento, não tem no momento, pode estar fazendo, tá bom? Se, por exemplo, a sobrancelha não for uma dermatite, ela só estiver descamando, eu sempre faço ali a escovação, a esfoliação, né, para estar fazendo. Se eu perceber que aquela pele está muito fragilizada, eu peço para a cliente estar fazendo essa esfoliação por uma vez por semana, tá? E hidratar essa sobrancelha para depois a gente estar fazendo o procedimento.
não é bom fazer o procedimento uma sobrancelha que tá descamando, que tá muito, né, irritada, com irritação, porque não vai cicatrizar bem, tá? Então, evita fazer nesses casos. Pede para a cliente estar cuidando, para depois a gente estar fazendo a micropigmentação. É normal a sobrancelha sumir completamente depois da primeira sessão? Gente, não é normal, tá? Pode sumir alguns fiozinhos, né? Ficar um pouquinho mais claro, mas sumir tem alguma coisa de errado ali. Ou foi implantado, né, na camada errada, ou foi feita uma falsa implantação. Quando a profissional faz ali o fiozinho fica na profundidade certa, só que o pigmento não fica dentro do fio. Então, é uma falsa implantação. Na hora que cicatriza, né, praticamente nada. Então, tem que tomar esse cuidado também. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, né, que tenha esclarecido as dúvidas. E se tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada!